Doutora Denise, a gente vai começar agora uma live promovida pela Bela Derme, onde eu e a doutora Denise, deixa eu já chamar ela aqui, para a gente conversar sobre abordagem nutricional nos transtornos do neuro, que é um tema muito importante, né? Hoje a gente vai trazer para vocês duas vertentes, né? Dois lados de especialidade, tanto a parte da análise do comportamento, quanto a parte ali da abordagem nutricional, né? O porquê que é importante a gente olhar para essas crianças no seu desenvolvimento global, né? A gente precisa entender ali como um todo. E aí eu venho trazer para vocês um pouquinho tanto dessa parte da análise do comportamento, costurando ali algumas questões com a doutora Denise. E isso é para a gente mostrar para vocês também um pouquinho do que vai acontecer no dia do curso, que é dia 20 e 21 de agosto, onde a doutora Denise vai conversar com vocês. Deixa eu só aceitar aqui. Esperem só um pouquinho. Isso. Pronto. Olá, tudo bem? Tudo bem, Tatiane? Prazer. Pois é, prazer também, doutora Denise. Que bom que a gente está aqui, né, conversando sobre um tema Nossa, tão importante, né, para o desenvolvimento das nossas crianças. Eu sempre falo o quanto a gente precisa olhar. Claro que hoje a gente vai puxar, a gente sabe que é sobre os transtornos do neuro, mas hoje a gente vai falar um pouquinho com foco no TEA, né? Mas eu sempre falo assim o quanto é importante a gente olhar para essas crianças no desenvolvimento global, né? E não só em algumas esferas. com certeza. E eu acho que aí, Tatiane, dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento de uma maneira geral, né? Na verdade, é aquele processo, né? Que é um transtorno funcional, porque não tem nem exame bioquímico que detecte, nem exame de imagem. Ou seja, nós estamos falando em transtornos funcionais. Funcionais, né? Não é? E aí, Sim. dentro desse processo, o quanto que o meio, de uma maneira geral, determina que essa predisposição genética, ou seja, que esse gene se expresse, né? Porque a gente já sabe, a gente vê muito ainda o pessoal colocar que esses processos são genéticos. E a gente sabe que não existe obrigação genética, existe predisposição. É. Mas o meio é que vai fazer com que esse gene se expresse ou não. E o quanto vários fatores, né? Ou seja, a gente fala causas multifatoriais e multissistêmicas que vão fazer com que esse gene se expresse, né? E o quanto que só um ou só outro processo normalmente não vai trazer essa criança para a melhor funcionalidade dela, né? Sim. Uhum. A gente precisa desse olhar como um todo, né? Eu falo que a gente tem, quando a gente fala ali de distúrbios pediátricos alimentares, a gente está falando de uma interação muito complexa entre fatores biológicos e ambientais, né? E o quanto é importante a gente entender tudo isso, porque eu sempre digo assim, até para os pais, quando a gente vai atender na clínica, o quanto a nutrição ela vem como um fator base para que qualquer ser humano responda bem, né? Na sua funcionalidade, no seu dia a dia, nas ações, né? E quando a gente olha para uma criança com algum transtorno do neuro, ou propriamente dito ali para o TEA, né? Que a gente tem um dos transtornos do neuro mais grave ali, o TEA e a deficiência intelectual, o quanto algumas habilidades que são prejudicadas, que são mais disfuncionais, também vão afetar nesse desenvolvimento. E aí é importante, muito importante, a gente conseguir olhar para esse fator ali de nutrição com mais clareza, né? Porque muitas vezes a criança não vai conseguir verbalizar para a gente um incômodo ou alguma situação que não tá legal e ela vai externalizar isso, né? Em problemas de comportamento no dia a dia, né? Geralmente numa irritabilidade, em comportamentos mais agressivos, né? Então vem a gente aqui de fora para a gente conseguir organizar tudo isso para ela, né? Fazer o papel ali e influenciar nessas respostas dela, nesses fatores ambientais, para a gente ter melhores respostas no dia a dia, né?
Com toda certeza. E assim, eu percebo que ainda não existe um conhecimento mais amplo da interferência do processo nutricional no desenvolvimento dos transtornos de neurodesenvolvimento e também nessa recuperação. Então, eu vou te dar um exemplo, né, Tatiane? A gente sabe o quanto são importantes todas as terapias, né, para dar suporte para essa criança. Porém, na maior parte das vezes, quando eu recebo um relatório de uma criança que a mãe vem me procurar, você vê lá, muitas vezes, o medicamento prescrito para essa criança, todas as terapias indicadas, né? E em nenhum momento é colocado para essa pessoa a importância de um trabalho nutricional para o resgate dessas funções. E aí eu já tive casos de criança que acabou, que a mãe passou comigo, né? Eu orientei a mãe, obviamente, e aí começa a mudar essa alimentação da criança, e a criança tem uma resposta em 15 dias que ela não teve em todo o período de tratamento. E aí, muitas vezes, eles viram para mim e falam assim, então eu não preciso levar na terapia. Aí é aquela história que normalmente a gente coloca. Quanto mais a criança tiver um estado nutricional adequado, quanto mais ela tiver um equilíbrio nutricional para ter um nutriente que forma um neurotransmissor para ela ouvir o que o terapeuta está falando. Ou seja, a resposta às terapias é infinitamente melhor quando você consegue equilibrar o organismo dessa criança, não é? E acho que toda aquela relação que a gente estuda hoje sobre intestino-cérebro, né? Que o que acontece no intestino determina o que acontece no sistema nervoso central. Então, muitas vezes, como você falou, eu pego uma criança que está irritada, que está nervosa, que grita, que corre, como eu já peguei algumas no consultório. Ou agitação, seja, né? Agitação e nervosismo, e que se agride. Mas em nenhum momento é pensado que essa criança pode estar com uma dor de estômago, que ela pode estar com uma dor intestinal, ou que o que está acontecendo no intestino está levando a um processo inflamatório também no sistema nervoso central e que está sendo causa de uma excitação neuronal que pode levar, por exemplo, a uma dor de cabeça, e essa criança não sabe explicar o que ela tem. Isso como alguns exemplos, né? Para a gente entender. Então, muitas vezes, acaba não sendo considerado esse processo nutricional, até em relação ao que eu observo muito, aí você pode me dizer melhor isso, né? Em relação às crianças que têm processos de muita seletividade alimentar, mas muitas vezes os pais vão chegar para a gente e vai falar assim, e de repente parou de comer. Não é? Então, assim, comia de tudo, já falava, já balbuciava, tinha contato de olhos e de repente parou de comer. E eu percebo que muitas vezes a seletividade ela acaba sendo colocada como uma causa do processo. E o que a gente observa quando a gente estuda isso mais a fundo é que a seletividade é uma consequência. Não é? Porque a hora que a criança tem um processo inflamatório, seja por proteínas mal digeridas, seja por deficiências nutricionais, seja por uma desbiose intestinal com aumento de toxinas, como LPS ou toxinas fúngicas. E isso altera e leva a uma excitação neuronal. Essa excitação neuronal, ela vai levar a um processo, muitas vezes, porque a inflamação neuronal, ela pode gerar um processo de estresse oxidativo que vai acabar causando uma disfunção mitocondrial. O que é isso, né? Para quem não tem mais intimidade com esse processo. A mitocôndria é quem fornece energia para a célula. E se esse processo inflamatório ele levar a uma disfunção dessa liberação de energia, o que acontece? Ao mesmo tempo que um processo inflamatório causado por alimentação ou desbiose gera uma excitação neuronal, ou seja, se excita uma célula nervosa, aumenta a necessidade energética dela.
só que ao mesmo tempo não consegue dar essa energia. Isso causa um curto-circuito nessa célula nervosa. E isso pode levar à hipersensibilidade sensorial, que pode ser auditiva, olfativa, tátil, paladar. E aí esse processo ele acaba sendo causa de uma seletividade e não o inverso como normalmente é colocado, né? Então, e entra aí aquilo que a gente falou, se a gente não tiver e não conseguir identificar esses processos, você imagina qual é aí você colocar um pouco, né, Tatiane, dentro do trabalho que vocês fazem, como que você sente isso? Aquela criança que vem com uma base nutricional, que vem sendo tratada, como que é a resposta dessa criança frente ao tratamento e de uma criança que vem trazendo bolacha recheada, né, danoninho, iogurte, certo? Suco capo, como eu brinco, né? E vem trazendo aí os ultraprocessados. Como que você sente a resposta dessas crianças frente aí a uma terapia? E assim, é importante que quando a gente fala de seletividade, a gente está falando de um dos problemas, né? Ela é a dificuldade, assim, que a gente mais percebe no TEA e uma das mais estudadas, né? Mas a gente também tem outras situações, né? A gente tem muita recusa alimentar, dificuldade de tolerância, né? Então, às vezes, a criança não tolera, até por essa questão sensorial, às vezes ela não tolera o cheiro, não tolera olhar para aquele alimento, né? E essa seletividade, ela vai se tornando cada vez mais restrita, a ponto da gente ver mesmo crianças que só comem 1, 2 alimentos, né? E que teriam uma dificuldade enorme ali quando a gente coloca a resposta terapêutica dele. Porque toda vez que a gente vai pensar no modelo de terapia, independente do modelo, né? Quando ele é fundamentado ali e baseado em evidência, a gente precisa olhar quais as variáveis que pode controlar essa resposta à intervenção da criança, né? E aí que vem esse olhar global. Então, a gente sabe o quanto isso é diferente, não só no TEA, o quanto afeta essa resposta terapêutica mesmo, né? Às vezes uma criança com TDAH, que também pode ter uma seletividade, então não é só no TEA. E acho importante a gente também citar o quanto as crianças típicas também são seletivas, né? Então, a gente tem até um dado ali de pesquisa que 45% das crianças típicas são seletivas. E aí a gente vai ter ali em outros distúrbios até 80%. Né? Então, é um número muito grande quando a gente olha em questão de desenvolvimento e o quanto isso afeta, propriamente dito, no desenvolvimento. Né? Então, às vezes a gente tem uma questão, por exemplo, quando a criança não tem essa base nutricional, por exemplo, a gente vê muitos casos de letargia, né? De uma criança mais devagar, com processo cognitivo mais lento, né? E o como isso altera quando a gente começa ali a olhar para esse outro lado também. E aí a gente vai pensar, por exemplo, assim, quando a gente olha pela questão comportamental, né? O TEA, propriamente dito, ali, as alterações de linguagem, de comportamento, e o quanto é complexo quando a gente precisa trabalhar com aquela criança e fazer todos os eixos ali que estão em déficits se casar, né, para que ele possa ali ter um desenvolvimento pleno, a gente vai falar assim desse olhar para a nutrição com uma importância muito grande, né? E aí essas crianças, elas vêm com uma dificuldade, por exemplo, de entender eventos privados, que é esse o nome, a nomenclatura que a gente dá na análise do comportamento, para essas situações internas, né? Então, às vezes, a criança não entende emoções muito básicas. Como é que ela vai verbalizar para a gente um incômodo? Como é que ela vai compreender aquilo se aí a gente também tem alterações sensoriais, né? Para mais ou para menos. E contextualizar tudo isso, quando a gente vai ensinar as crianças, até esses treininhos, né? De identificar, até treininhos de identificar emoções nos outros, para que a gente trabalhe essa base ali de compreensão de si mesmo, a gente vê, às vezes, até crianças que são verbal fluente, mas que também não conseguem fazer a contextualização por conta até de pragmática social, dessa dificuldade de contextualizar fatos, né? Então, se a gente não tiver ali um adulto com um olhar muito sensível para trabalhar com essa criança, para vir aí o pessoal da equipe implementar estratégias, porque muito além também da gente passar para a mãe ali o que precisa, né, com relação a nutrientes, e você pode falar muito melhor disso do que eu, mas é a gente também ensinar essa mãe como é que faz, né? A gente passar para ela. Então, como que você vai ali trabalhar com seu filho que não tolera, por exemplo, um cheiro,
que não tolera olhar para um alimento. Quais as estratégias que a gente pode implementar no dia a dia para que a gente aumente ali essa produtividade dele, essa tolerância, que ele consiga ali responder melhor? Porque isso também é um ponto muito difícil, né? Que a gente não pode negligenciar. A gente tem que olhar para essas crianças nesse contexto, né? Isso. E você estava falando, eu estava pensando em todo esses processos, né? Porque a hora que você fala assim, não é só a seletividade, é a intolerância, muitas vezes a Recusa. só que aí entra uma coisa muito importante que é o que a gente pega no dia a dia, no consultório, e que isso muitas vezes acaba não sendo muito entendido, né? Que eu falo o seguinte, Tatiane, nós fomos feitos para tolerar agressores e não para não tolerar, certo? Mas essa tolerância, inclusive alimentar, ambiental, microbiana, ela é determinada pelo equilíbrio nutricional e pela adequação da microbiota, que vai determinar mais de 70% das células de defesa, que vai produzir precursores de neurotransmissores, que vai determinar toda uma formação de células capazes de tolerar agressor e controlar a resposta contra esse agressor. E aí, o que muitas vezes eu pego? Crianças que elas vêm, muitas vezes, desde o nascimento, tá? Com dificuldades já digestivas, de produzir um suco digestivo gástrico adequado. E esse processo ele pode levar a sintomas como refluxo ou alterações intestinais. Só que o que a gente pega no consultório? Ao invés de ser mudado a causa, vai sendo controlado o sintoma. E nesse controle de sintoma, quanto mais você entra com um inibidor de bomba de prótons para evitar o refluxo de uma criança, você acaba com a formação da microbiota que estava sendo formada. E o que nós sabemos hoje? Que a microbiota nativa, ela é formada principalmente estabelecida, né? Até os 2, 3 anos de vida da criança, assim como o pico do desenvolvimento cerebral. Só que esses fatos, eles são concomitantes, mas também interativos. Então, o que está acontecendo no intestino, as substâncias produzidas pela microbiota vai determinar a formação de neurônio, do sistema do neurônio, do neurotransmissor, da bainha de mielina, da formação e da poda adequada das sinapses. É uma comunicação direta. Então, você fica imaginando essa criança que, por erros iniciais de alimentação, onde essa criança entra muitas vezes com fórmulas infantis, a mãe não consegue amamentar, ou ela amamenta, mas consome muito, né, desses alimentos inflamatórios, essa criança começa a ter já, num primeiro momento, ou otite, ou refluxo, ou dermatite, ou sangramento intestinal, ou muco nas fezes. Mas o que a gente observa é que não se muda a causa, se controla o sintoma e o processo vai evoluindo. Então, esse processo inflamatório e essa dificuldade de digerir os alimentos, ela vai se exacerbando por não se recuperar função. E aí o que a gente mais pega nas crianças, não só nas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, porque a criança pode não ter como órgão de choque o sistema nervoso central, mas ter vias aéreas superiores, e ser uma criança com bronquite asmática, ou com dermatite, ou com eczema, e aí vai, com inúmeros outros sintomas. Eu falo que, na verdade, os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente poderia falar, em vez de otite, amidalite, rinite, sinusite, a gente poderia falar em neurite. É uma inflamação do sistema nervoso central que gera tudo isso. Mas isso está ligado diretamente com esse processo inflamatório que vai ser gerado por proteínas mal digeridas, por aditivos químicos, açúcar, né? Coisas que, na verdade, deveriam ser evitadas por uma criança até 2 anos. Mas qual é a realidade que a gente vê a hora que você está andando por aí, olhando do lado? Você vê o bebezinho, às vezes, com uma mamadeira de refrigerante. E muito precoce, né? Precoce Essa demais. introdução.
não é? E aí você sabe assim, aí vem aquela história, causa e consequência, né? Porque esses erros todos, esses processos levam a cada vez mais dificuldade da criança digerir um alimento e tolerar um alimento. Isso leva a reações imunológicas, que podem ser alergias, podem ser hipersensibilidades alimentares, tardias, que são as piores. Porque as alergias imediatas você sabe que tem. E o exame detecta, mas as tardias, você nunca liga o nome à pessoa. E a pessoa fica numa inflamação subclínica, muitas vezes, até o processo, como eu brinco, transbordar o potinho e dar sintoma. Mas aí a gente não liga o nome à pessoa. Então, muitas vezes você tem esse processo, ele já leva a uma alteração que, por consequência, vai interferir no sistema nervoso central, que vai levar a hipersensibilidade sensorial e que vai perpetuar o problema. E aí você começa a entrar num círculo vicioso. Eu falo que a gente tem que ir para o círculo virtuoso, né? Tem que começar a quebrar esse círculo e começar a trazer isso de volta, né? Recuperar a microbiota, recuperar a digestão, adequar a alimentação, entrar com nutriente. Porque aí você vai saindo desse círculo e vai trazendo para o círculo virtuoso, né? Que a gente fala. E aí você vai conseguindo fazer. Muitas crianças eu consegui tirar desse quadro quando eu tratei uma desbiose. Quando eu fiz essa criança aprender a digerir. Trazer recursos para ela melhorar o processo digestivo dela. Né? Porque proteína mal digerida é o que mais inflama o organismo. Tá? Então, a hora que você vai conseguindo fazer isso, você tira a criança da seletividade. Você consegue fazer essa criança ter condições de participar mais ativamente até do processo terapêutico. Né? E o quanto a gente consegue mais com ela, né? Quando essa criança tá mais regulada, quando ela tá melhor, né? Porque às vezes a gente tem casos que realmente a gente não tem respostas das crianças, né? A gente tem uma irritabilidade tão grande que a criança vai para aquela terapia e a gente vê ali comportamentos onde a gente vai tentar organizar aquela cadeia de comportamentos, mas a gente tem outras questões por trás, né? E eu sempre falo assim, às vezes, eu não sei se você sente isso aí, mas isso é uma realidade muito importante para nós, enquanto clínica, do quanto os pais demoram para perceber a necessidade dessa busca, né? A necessidade de acompanhar, a necessidade de ver. E às vezes a criança ela vai ficando cada vez mais seletiva, né? A gente tem crianças que só comem realmente bolacha, um tipo de bolacha, né? E aí, se a gente pensar numa seletividade, que o TEA é um dos pontos ali de alguns fatores do TEA, de alguns quadros, a gente vai levar uma criança a outras condições fisiológicas, né, metabólicas, que vão atrapalhar muito mais esse processo. Então, se a gente consegue, eu sempre falo para os pais, né, quanto antes, né, primeira infância é tudo para nós, né? O nosso cérebro tá ali na primeira infância. Eu brinco às vezes com os meus pais, eu falo, gente, isso aqui é uma massinha, esse cérebro pequenininho, né? A gente faz muita coisa com esse cérebro, desde que a gente dê modelos adequados, né? Desde que a gente implemente ali situações assertivas no processo terapêutico. Quando a gente vai falar, às vezes eu encaminho algumas mães, eu falo, vamos fazer uma avaliação ali nutricional, né? E sempre falo para elas, além dessa parte nutricional, a gente também vai precisar ver essa seletividade, né? Então, as questões sensoriais, a questão oromotora ali, que pode ser com uma TO ou com uma fono ali, especialista na área, né? A gente também precisa dar uma assistência, um suporte para a área de comportamentos, problemas que surgem quando a gente tem essa questão de alimentação, porque às vezes a criança não tolera e os pais não têm muito manejo ali, precisam de orientação. E aí a gente vai desencadear mais comportamentos irregulares, mais comportamentos desafiadores. E às vezes esse ciclo, né, que fica, é até difícil para os pais, porque em muitos casos a gente vê a frustração também da mãe, né? Deixou chegar um ponto tão grande que a gente precisa de muito suporte para a gente conseguir respostas, né? E aí a gente vê essa frustração, às vezes, dos pais de não conseguir. Então é uma avaliação global, né? Eu sempre falo, gente, olha para aquela criança, a gente sabe que cada criança com TEA vai ter o seu autismo, né? Por isso que é um espectro muito amplo. Então a gente vai ver ali crianças que são verbal fluente, crianças que falam frases e crianças que não têm
a linguagem preservada, mas o quanto é importante a gente dar melhores condições para essas crianças no contexto global. Então, não existe dar um suporte só na linguagem, ou só no comportamento, ou só na nutrição. A gente precisa olhar. O desenvolvimento é como um todo, né? A gente vive assim todos os dias, né? Um olhar amplo. E aí, quanto mais a gente tem esses fatores nutricionais bem resolvidos, digamos assim, mais a gente vai responder. Né? E essas crianças também, mais na terapia, é o que a gente vê, né? Uma criança que a gente tem bem controlada todas essas variáveis, a resposta da criança é outra. Né? Se a gente tem fator nutricional, se a gente tem uma família ali por trás engajada, né? Se a gente tem terapeutas organizando tudo e muito bem unido com relação à qualidade terapêutica dessa criança, a gente vê assim um desenvolvimento muito nítido. Né, muito diferente de uma criança que não tem, ou de uma criança que tem uma seletividade alimentar ali muito severa, né? Então, a gente vê isso refletindo de forma externa nesses comportamentos. Com certeza. Eu acho que uma das coisas que eu coloco é muito isso, falou, Tatiane. Se você não tem o engajamento da família, esquece. Porque se você fala de um processo de levar numa terapia ou fazer uma terapia, que é um processo fundamental. Agora, mudar hábito alimentar é uma coisa extremamente complicada, tá? Eu brinco, falo que fazer a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho é fácil. Agora, mudar hábito alimentar é muito complicado. E eu tenho muitos pacientes que chegaram no consultório porque é aquele pai engajado. É aquele que vai e pesquisa, e procura, e vai... Por quê? Porque muitos deles chegaram para mim e falaram, eu perguntei pro médico, eu perguntei pro terapeuta, e ele falou que esse negócio de alimentação não tem evidência científica. Então, isso eu ouvi demais. Acho que da mesma maneira você deve ouvir isso. Não, nutrição não tem nada a ver com não isso. Não precisa, né? Tá? Não precisa. Ah, é mais um trabalho, né? Então, muitas vezes, enquanto não se entender isso, de que nós somos feitos de nutriente. Quem executa a função em todos os níveis é nutriente, não é remédio. E da mesma maneira, eu sou consequência do que eu ponho dentro de mim. E alguém perguntou aqui pra gente que como uma proteína mal digerida, a gente tem alimentos que naturalmente têm proteína que nenhum ser humano digere. Nenhum. Se você me apresentar um ser humano que digere a proteína do leite de vaca, eu rasgo o diploma, certo? Eu brinco, eu falo que nem a vaca digere leite de vaca, certo? Então, é uma proteína de dificílima digestão, tá? E, além disso, tem opioide. Tem a beta-casomorfina 7, que pode ter sérias interferências, tanto no intestino como no cérebro. Então, na verdade, nós temos alimentos que a proteína dele, ser humano, não digere. Seja do leite de vaca, seja a do glúten do trigo moderno, a soja que não é coagulada ou fermentada, amendoim é de dificílima digestão, mas a gente também tem alimentos que podem conter aminas biogênicas, que quando a pessoa é mais sensível no sistema nervoso central, elas podem causar excitação neuronal. Como é o caso da laranja, do limão, que ninguém fala isso pra gente. E é uma das piores causas de excitação neuronal, né? E o pior, você ainda vê muitas vezes pessoas na internet orientando dar para uma criança um limão para aumentar a absorção de ferro porque tem vitamina C. Quando, na verdade, qualquer fruta tem vitamina C. E aí é um alimento que é bárbaro, claro, mas que em determinadas condições tem que tomar cuidado. E uma das condições que tem que tomar cuidado com os cítricos é no caso de transtornos do neurodesenvolvimento, porque eles são excitatórios de célula nervosa, né? Além de poder dar distúrbio gastroesofágico. Então, o que acontece? É claro que isso, existe aqueles mais comuns, que são proteínas de difícil digestão. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de alguma maneira em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento sobre o glúten, o leite e o glúten. Então, isso o glúten que tem gluteomorfina, tem morfina-like igual o do leite, né? Por isso que eles são muito falados. Mas isso não quer dizer que são só esses alimentos. Dependendo da sensibilidade individual, a gente tem que considerar outros.
E isso tem que ser avaliado caso a caso. Porém, tem alguns que são comuns. E outra coisa que leva a proteína mal digerida é o fato da pessoa não produzir adequadamente o ácido clorídrico, que é uma coisa muito comum da gente ver. É aquela criança que tem refluxo, é aquela criança que fica rotando o tempo todo, e que a criança come, a barriguinha incha, fica desse tamanho logo depois que come. Não é? Exatamente. Então você já sabe que não está produzindo um ácido clorídrico adequado. E com coisas muito naturais a gente consegue reverter esse processo. A natureza é sábia. Ela dá coisas fantásticas e naturais pra gente, como um alecrim, como uma guaçatonga, coisas naturais, que eu consigo tirar as crianças dos quadros com coisas muito naturais. E a partir daí ela vai melhorar o quê? A digestão. E quanto mais quebra essa proteína, menos inflamatória ela é. Tá? E aí a Elisana colocou aqui que ela tem um filhinho de 2 anos que não come ultraprocessado, mas tem distensão abdominal e fezes fétidas. Aí entra um pouquinho isso. Aí você imagina uma criança que está com distensão abdominal, está com toda uma alteração. Aí ela vai aí, Tatiana, você fazer terapia. A criança fica passada, ela fica se sentindo mal, muitas vezes não consegue nem ouvir o que o terapeuta está falando. Então, na verdade, esse processo, quando você fala assim, mesmo tirando ultraprocessado, é porque tem alimentos que eles, sabe, eu falo que na época de Hipócrates, 2.400 anos atrás, eles falavam assim, alimentos que para um é remédio, é para outros amargo veneno. Então, para algumas pessoas, ela pode ter uma dificuldade maior de digerir um milho. Né? Vamos sair um pouco do glúten do leite, que a gente já sabe, né? Mas dificuldade de digerir um milho. Dificuldade ou reação a uma banana. Então, assim, existe essas sensibilidades individuais. Mas um especialista, né, um nutricionista que é especialista nessa área, ele vai saber detectar isso. E muitas vezes, sem precisar fazer 30 exames. Que alguém também perguntou aqui na live pra gente. E do SUS, né? No SUS, quando você fala em alimentação de verdade, comida de verdade, é muito mais barata do que comer porcaria, tá? Então, na verdade, você vai para uma feira, vai lá no final da feira, que você vai ter preços excelentes de legumes, de verduras, de tubérculos, de comida de verdade. Então, a ideia de que eu comer uma comida de verdade é mais caro, porque eu vou tirar um glúten e um leite, mentira! Tá? Não é. E a gente consegue ter uma alimentação extremamente saudável, gastando até menos do que quando você come ou compra os ultraprocessados ou os alimentos prontos. E a ideia também de que a gente precisa fazer 30 exames para poder avaliar uma criança, ela também não é real. Tá? Então eu consigo, é raríssimo eu pedir exame para uma criança no consultório. É raro eu pedir exame. Eu avalio tudo pela clínica e pelo processo. Claro que a criança já chega com uma série de exames para a gente. Sim. Mas quando você pensa no SUS, normalmente aquelas crianças que não vão ter condição de fazer um exame de hipersensibilidade e pagar 1.000 e poucos reais. Ou de fazer um ácido orgânico na urina. Não tem condições. Agora, eu nunca vi, para mim especificamente, nenhum exame modificar a conduta que eu ia ter. Tá? Então, a avaliação clínica, ela te dá essa base para você poder tratar essa criança sem ter que fazer 1.000 exames, sem ter que dar suplementos de 3.000 reais e muito menos uma comida cara. Então, a comida de verdade, o funcionar, é uma coisa que é viável para qualquer pessoa, em qualquer classe social. Essa ideia de eletizar um tratamento, tá? Isso não é real, a gente não precisa disso. A gente consegue fazer esse trabalho tranquilamente, dentro de uma condição onde a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com gastos, né? E com isso, nem cuidado, né, Tatiane? Não tem, pronto, acabou, não consegue fazer, certo? Então, com certeza, a gente tem... fala, querida. Pode. E a gente tem, assim, uma questão, eu vi bastante, enquanto você estava falando, bastante gente comentando, de terapeuta que não considera alimentação, que já era uma fala que você tinha trazido aqui, né? O quanto essa questão também vem instalado em nós, no nosso comportamento, de questões culturais, né? Porque, assim,
eu sempre comento com as mães, como que a gente não vai considerar a alimentação num tratamento para autismo, por exemplo, se ela é considerável para todos nós? Então, por que que para aquela criança não vai valer a pena ver isso? Ou não precisa, ou vamos investir em outras terapias, né? E aí fica quando a gente vai pegar uma análise com relação a isso, a gente vê quanto é incoerente essas falas, né? Porque a gente precisa sim olhar para aquela criança, porque a gente já tem indícios de que por ter o transtorno do espectro do autismo, pode ser que também temos as comorbidades relacionadas à parte alimentar. Então, a gente precisa, na verdade, levantar um estado de alerta muito maior do que negligenciar isso, né? E eu vejo que às vezes, igual o pessoal colocou, é mais fácil industrializado. Isso é mesmo, né? E algumas mães optam, a criança fica seletiva e a própria mãe vai reforçando esse comportamento e também ficando mais seletiva até com o que ela oferece. Então, às vezes, então, às vezes, a gente vê modelos de família que já instalaram aquilo. Não, ele não come. Não, mas vamos tentar e vamos ser flexível. E a gente vai conversar até com a mãe essas questões de comportamento da família, né? Comportamento alimentar da família, modelos da família. E aí, quando você vê, a mãe também tem uma dificuldade de compreender aquilo, né? De compreender o quanto aprender um novo comportamento, porque por mais que a gente tenha toda a questão alimentar, o comer é um comportamento, né? É uma cadeia de comportamentos. A gente elenca ali uma série de ações, né? E aí, quando a gente tem a criança com TEA que tem dificuldade, por exemplo, em seguir uma instrução verbal, que às vezes é um tipo de treino que a gente faz, né? Comportamento de ouvinte, de imitar. Se a gente não for um pouco mais com ela, né? Mais persistente com ela, certamente a gente vai desistir. Então, a gente tem essas técnicas na análise do comportamento, por exemplo, um reforço diferencial, uma apresentação gradativa, mas tudo isso é igual você falou, né? Uma frase muito importante. Sem a família a gente não vai, né? Não adianta. Se essa família não estiver engajada, e é muito diferente a família que é engajada, a resposta da criança e a família que não é engajada. Então, assim, não adianta. A gente precisa do ambiente, né? Aquela criança é fruto das ações do ambiente que ela está convivendo, né? E até se a gente pega a questão genética e ambiente, a gente tem pesquisas hoje de que a parte ambiental, né? As funções do ambiente, o quanto você pode modelar aquele ambiente, eles já são capazes de alguns quadros ultrapassar ali a parte genética, né? Então a gente não pode também ficar ali só com a genética determinante de uma ação. Ah, ele é autista e a gente não vai conseguir, né? Porque muita coisa a gente tem de conseguir, principalmente se a gente começa na primeira infância, né? A hora que a gente notar os primeiros indícios ali de seletividade, a gente já tem que acordar e fazer alguma coisa. Porque a gente sabe que tem uma criança ali que pode ter maiores dificuldades por conta do quadro que ela tem. Então, o nosso nível de alerta, em vez de ele estar rebaixado, já não precisa fazer isso. Ah, o pediatra falou que a alimentação não é importante. Na verdade, ele tem que estar mais acima, né? Porque a gente tem uma criança que pode ser que tenha maiores dificuldades com isso e vão ser dificuldades mais consideráveis, né? Com certeza, eu acho que é uma coisa que eu percebo muito dentro disso que você está falando, Tatiana, é aquele negócio de muitas vezes os pais começarem a perceber que alguma coisa está diferente, que a criança está... É o que você falou, esse momento aí da criança é um momento de maior plasticidade. Isso. Então é aonde, mais do que nunca, a você tem agora, que... Você... Né? É a hora e agora, eu consigo chegar e mudar esse negócio. E muitas mães chegam para mim e falam assim, é que o doutor falou que ainda não dá para fazer o diagnóstico, né? Que o diagnóstico é... Eu falei, e por que você precisa de um nome? Né? Eu não preciso de um nome, a função está alterada, vamos recuperar a função, independente do nome que for dado. A nomenclatura é o de menos para nós, né? A gente está vendo o que está acontecendo, né? Isso é muito visível, né? Isso, com toda certeza. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. Você fala assim, não, olha, daqui a um ano a gente vê de novo para ver se dá para fazer o diagnóstico. Meu Deus do céu, imagina um ano no momento desse pico dessa plasticidade. O quanto você está perdendo aí, né, nesse momento.
A Alba colocou aqui, muitas mães não sabem cozinhar e acabam dando ultraprocessado, industrializado. Isso é uma realidade, viu, Alba? Eu tenho que, muitas vezes, na consulta, eu tenho que parar e ensinar a cozinhar, tá? Eu dou receitas, eu ensino como fazer. A gente tem livrinhos de receita também. E eu vou dando dicas do que é importante para você poder, dentro do que a criança aceita, você conseguir tentar melhorar o máximo possível isso. Enquanto a gente vai mudando o organismo para aumentar a aceitação. Porque a seletividade também pode ser causada diretamente por causa da desbiose. E da formação de bactérias e fungos que alteram as nossas escolhas, né? A seletividade também pode ser causada por aditivo químico, que muda o paladar. E, efetivamente, muda o paladar, porque esses aditivos podem alterar a despolarização do canal iônico do paladar. E ele intensifica o sabor, mas é fugaz. Então é aquela história assim que eu brinco, falo que a propaganda vem e fala, impossível comer um só. Tá? Por quê? Porque é fugaz, mas é intenso. E aí, a hora que eu vou comer uma comida de verdade, não tem gosto. Tá? Então, quanto mais ultraprocessado, a gente tem estudos desde a década de 60, colocando que esses aditivos químicos, já desde a barriga da mãe, podem causar distúrbios neurocomportamentais. Tá? Então, na verdade, quando você fala não sabe cozinhar e só dá ultraprocessado, então acabou. É aí que você tem o processo acontecendo. É o que você falou. Eu tenho uma predisposição genética, o meio vem e faz com que esse gene se expresse. Né? Potencializa, tá? A Suzy estava falando, a minha filha fica assada quando quando usa gotas de limão. Isso, o que é assadura? Fungo. E laranja, limão e mexerica, e pocã e laranja-lima é um dos alimentos que o fungo mais adora. Então, a hora que você dá isso, você piora a desbiose com prevalência de fungo e que pode ler, um dos sintomas pode ser assadura, outro pode ser sapinho, outro, aí vai, né? Então, com certeza, é um pouco aquilo que eu estava falando ali, né, naquela hora. E é interessante a gente entender o que e por quê. Porque a hora que os pais vão ligando os sintomas... Vai caindo a ficha, né? Vai ficando mais claro. Aí a gente fala, não é intriga da oposição, né? Porque vai vendo sinais, vai vendo sintomas, né? E vai cruzando. É uma relação com a outra. E aí a gente começa a entender que sim, eu sou consequência do que eu ponho dentro de mim. Não é intriga da oposição, como a gente já falou, né? E é importante, alguém perguntou ali sobre os pais, acho que como mudar a questão da visão dos pais com relação a isso. E assim, gente, a gente não tem como trabalhar com a criança sem a gente colocar essa família no meio, né? Em nenhuma situação, em nenhum processo terapêutico. A gente vai precisar, sim, colocar todo mundo no jogo, né? Não tem como a gente trazer só a criança e modificar ali aspectos comportamentais, metabólicos, enfim, daquela criança. Então, todo mundo vai entrar no pacotinho de intervenção. E muitas vezes a gente tem que trabalhar mesmo, assim, com essa questão de desconstruir alguns conceitos dessa família para a gente reconstruir, a gente trabalhar com aquela criança, né? Então, às vezes, o primeiro trabalho não vai ser nem com a criança propriamente dito, vai ser com os pais. Porque aí a gente vai ter que também modelar comportamentos dos pais, né? Porque eles vêm com alguns padrões culturais, com algumas dificuldades, né? Como também a gente tem famílias que vêm super pronta para o processo, né? E que entende e que está apta ali para fazer. Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter essa sensibilidade de captar ali o como está também o comportamento daquela família para receber aquelas orientações e aquilo que ela também veio buscar. Porque senão também fica uma luta, né? Entre a orientação que você passa e a mãe, às vezes, que não quer fazer. Né? Às vezes a mãe relata assim, meu filho é inflexível, não tolera ali experimentar um alimento, mas a mãe também é inflexível e não tolera fazer de uma forma diferente para ele experimentar. Porque aí como se já tivesse instalado nela, não, ele não tolera, não adianta. Né? Então a gente fala, vamos fazer uma apresentação gradativa para essa criança, vamos colocar esse alimento de alguma outra forma. E aí você vê que a mãe também tem esses padrões comportamentais de inflexibilidade, né? E o quanto isso reflete naquela criança.
Então aí a gente vai trabalhar com essa família, a gente vai precisar modificar ali esses padrões de comportamento daquela família para a gente começar a trabalhar com aquela criança e refletir melhores respostas com eles também. Isso é muito importante a gente entender. Isso que você falou é isso que a gente fala. A criança é produto do meio. Sim, né? resposta, É produto né? do meio. Então, uma das mães que eu atendi, ela colocou assim para mim, né? A menina já estava, acho que se não me engano, com 11, 12 anos. Ela falou, sabe, doutora, eu fico ouvindo na internet, nas lives, tá? Eu fico ouvindo, mas eu pensava assim, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir mudar. Ela não vai aceitar. Ah, bom, quer dizer que você, de uma maneira geral, você já supôs que ela não aceitasse, então é mais fácil eu não ir e não começar a fazer e tudo bem. Ela falou, doutora, mas aí eu falei assim, não, eu vou ouvir, eu vou tentar. Eu ouvi a senhora falar, tudo, eu fui falar. Tá bom. Conversei, expliquei, mostrei. E essas coisas que você falou, caminhos para você conseguir, como que você poderia trazer ela para você, né? Porque ela falava, porque ela tem aquele pacote, aquela coisa que ela está acostumada. Então, apresente outros e vamos começar. E aí eu fui passando. Bom, resultado, Tatiane. Eu acho que essa é a mãe que mais me manda foto de comidas diferentes que a menina está comendo e da participação dela na preparação das comidas, certo? Ou seja, ela não só aceitou, como se engajou no meio da história, né? E a mãe também. Então, a gente vê que muitas vezes, eu falo que o normal social é comer porcaria. O normal social, né? Isso, é a coisa mais prática. Então, a hora que você fala, não, nós vamos mudar, nós vamos comer comida, aí o que acontece? Aí começa o que você começa a ver nas lives. Lives, quando não digo nas lives, mas na rede social. Como, por exemplo, a Gleice colocou aqui, ó. Como aconselhar os pais que recebem informação que os alimentos naturais são pobres em nutriente, em função do solo pobre, como está sendo falado nas redes sociais. Pelo amor de Deus! É verdade que nós temos legumes, verduras e frutas com, vamos falar assim, chega a ser até metade da quantidade de fitoquímicos que tinha antes e com menos vitamina e mineral, quando eles não são orgânicos ou biodinâmicos, é verdade. Só que uma fruta, um legume ou uma verdura tem centenas de fitoquímicos. Então, por menos que ele tenha, ele vai continuar tendo centenas de fitoquímicos, que dentro do nosso organismo, assim como as vitaminas e minerais, tem ação natural anti-inflamatória, antialérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígeno, imunomoduladora, neuromoduladora, digestiva, circulatória, entre outras. Agora, você pode pensar isso de um ultraprocessado, que não é feito nem de alimento. Um ultraprocessado é feito de partes de alimento e com uma carga de aditivos químicos que podem inibir uma enzima digestiva, que podem destruir uma microbiota, que podem alterar a permeabilidade do intestino, inibir enzimas hepáticas que eliminam toxinas, fazendo essas toxinas circularem, e um dos principais alvos é o sistema nervoso central, e ainda pode inibir a liberação de energia para o cérebro e para o músculo. Então, entre uma comida de verdade e um ultraprocessado, aonde eu vou ter mais chance de fazer com que essa criança se forme e funcione adequadamente, tá? Então, são conceitos que são passados para fazer você ir atrás de ultraprocessado. Para fazer você, ao invés de dar uma fruta para a criança, você dá um suplemento, né? Então, para acabar fazendo com que as pessoas, inclusive, se confundam e acreditem que elas podem sim comer uma coisa que é rápida, fácil, que não dá trabalho e que isso vai estar nutrindo uma criança, né? E é mais fácil, porque é aquela coisa que te dá um consolo, né? Sim. Na verdade, eu tô fazendo as coisas certas e vai um pouco por aí, tô fazendo a minha parte, né? Deu certo aqui. E acho que é uma coisa muito importante da gente falar dessa questão de informação, né? O quanto a gente carrega essas informações culturais, né? Essas práticas, e o quanto às vezes pra gente, pras mães, pras famílias,
é difícil você ali modificar comportamentos, né? Modificação de hábitos, né? A modificação de hábito no nosso cérebro, ela vai levar um tempo, né? Então a gente precisa ali de habilidades relacionadas à persistência para a gente conseguir. E é muito importante a gente saber as fontes que a gente busca informação, né? Eu sempre falo para os meus pais, busquem informação em fontes que são confiáveis, verdadeiras, né? E que trazem essas informações de uma forma muito clara, mas que a gente sabe que é válido, né? Que tem evidência aquilo, que a gente consegue trabalhar com aquilo, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma fonte de qualidade, que a gente sabe selecionar as informações, ninguém vai mais falar coisas pra gente que não tenha sentido, né? Porque a gente já vai ser capaz de fazer essa análise crítica, né? Opa, tá entrando uma informação aqui, e aí, será que é isso? Será que não é? E isso é muito importante, né? E internet é uma coisa assim que ao mesmo tempo que a gente tem muitas informações válidas, né? Válidas, preciosas, e hoje a gente vê assim uma chuva de conhecimento até chegando nas casas de forma gratuita, né? E o quanto isso é importante, que era coisas que até um tempo atrás a gente jamais saberia, a gente jamais abriria nossa mente para receber essas informações. Mas a verdade também, o inverso também é verdade. A gente também tem informações assim absurdas e que às vezes a gente vê e fala assim, meu Deus, como é que podem estar propagando isso, né? Então nada melhor do que a gente ter a fonte de conhecimento confiável, né? Não é porque tem estudo que ele significa que tem evidência, que a gente também vê muito na internet as frases, né? Ah, mas estudos comprovam, estudos comprovam. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, mas buscar fontes em lugares confiáveis faz com que a gente consiga ali processar melhor o nosso raciocínio crítico. A gente vai conseguir entender melhor essa chuva de informações que chega para nós o tempo todo. Se abrir uma rede social, tem muita coisa ali, né? E esse filtro, a gente passar essas informações por um filtro, faz da gente, assim, é muito melhor a gente conseguir buscar uma ajuda com o nosso filho, conversar com uma pessoa, porque a gente vai estar segura do que a gente está ouvindo e a gente vai saber até analisar aquilo criticamente, se realmente é viável para o meu filho e se não é. E isso com TEA é mais importante ainda, porque aí a gente vê comportamentos num espectro, né? Então, num leque de gama de alterações, seja cognitiva, sensorial, motoras, né? E aí, como cada criança vai ter o seu autismo propriamente dito, a gente não vai ter um padrão ali de comparação, né? Ah, o João é muito parecido, ou eu posso tratar o João igual eu trato a Maria, né? Então, é muito importante que os pais saibam isso para que essas informações que chegam, eles não repliquem com essa questão ali de saldo cultural, né? E eles consigam fazer uma análise crítica. Para Maria, funcionou, mas será que para o funcionamento do meu, né? Vai dar certo isso? Né? O que é isso que a Maria está fazendo uso e que talvez para mim pode ou não pode dar certo? Isso é muito importante, né? Nem fale. Mas eu acho que tem também uma coisa, né, Tatiane? Comer comida de verdade vai fazer bem para qualquer um. Entendeu? Então, e entra aquela história assim, na hora que você fala de muitas dessas informações, eu costumo brincar e falar assim, que tem gente que fala bobagem com propriedade. E quando fala bobagem com propriedade e a pessoa não tem domínio, ela pode acabar acreditando que aquilo efetivamente é uma verdade. E eu falo que a gente não tem como você errar quando você fizer qualquer pessoa que quer ter saúde comer comida de verdade. Eu falo que se o guia alimentar fosse conhecido e respeitado, a gente teria infinitamente menos problema do que nós temos hoje. Né? Um guia alimentar que é respeitado no mundo todo, um guia alimentar que serviu de base para a política de saúde pública, né? Em vários países, no Brasil não é praticamente conhecido. Né? Então, e aí entra um pouco isso. Eu acho que algumas coisas elas são, como a gente brinca, simples assim, né? E que não são consideradas, né? A Nutri Thaís me perguntou a diferença do leite A2, tá? O que acontece é que o leite A1, ele tem a beta e o A2, os dois. Tem beta-lactoglobulina, que é uma proteína que nenhum ser humano digere.
tá? E tem vários tipos também de caseína, de alfa-lactoalbumina, beta, e aí vai. Que ou são de difícil digestão, ou como no caso da beta-lactoglobulina, é de não digestão. Porém, o leite A1, ele tem também a beta-caseomorfina 7, que é a fração opioide do leite de vaca. Essa fração opioide, ela é chamada morfina-like. E ela pode tanto inflamar e alterar a permeabilidade do intestino e gerar sintomas intestinais, até como uma obstipação, como no sistema nervoso central pode ocupar receptores de neurotransmissores naturais e modificar comportamento, porém pode gerar vício. Por isso que é chamada de morfina-like. Então, uma das crianças que eu atendi com TDAH, ele falava assim, mãe, dá um leitinho para mim descansar. Né? Eu até acho que comentei isso na outra live, mas é aquelas coisas que ficam na cabeça da gente, né? Que você fala, olha só, qual é a sensação que a criança tem, né? Então é isso, ufa, uma droga. E o A2, o leite A2 não tem a fração opioide, mas tem todas as outras frações inflamatórias, tá? Então a única coisa que ele não tem é essa fração opioide. Uma coisa que acho que é muito importante dentro desse conceito é assim, olha, uma informação errada sobre uma droga, por exemplo, pode prejudicar milhares de pessoas, certo? Mas informações erradas sobre nutrição pode prejudicar milhões de pessoas, tá? É preciso responsabilidade, isso é saúde pública. Então, Sim. de uma maneira geral, a gente vê um monte de conceitos errados, frutofobia, carbofobia, e aí você começa a ver aquelas coisas que parece que para fazer ou para dar resultado tem que ser complicado, tá? E que na verdade não é assim. Na verdade, o simples é que dá resultado. Só que esse simples ele vai de acordo com uma alimentação, como eu brinco, do tempo da vovó. E aí, como você disse, Tatiane, brilhantemente, hábito é uma coisa muito arraigada. E aí, você vai ter que se preocupar em mudar hábitos. Não é só de dar aquele alimento para a criança. É mudar um hábito na família, é mudar um hábito de compras, é mudar muitos fatores ligados ao comportamento alimentar. Só que, além disso, por que você percebe que o pessoal está muito... Porque você tem que lidar também com as pessoas da família. E isso é uma coisa que complica muito. Menina do céu, eu bati o olho aqui, ó, e nós já vamos para 1 hora de live. Já está na hora da gente encerrar. Mas querida, eu queria te agradecer muito, viu? Eu te agradecer aprendi por você. muito. Eu também. E é isso que a gente quer trazer um pouco, né, também nos cursos. Alguém me falou, falar com as mães. Prometo que eu vou fazer esse curso para falar diretamente com as mães, tá? Para a gente poder fazer um processo, conversar mesmo com os leigos, com os pais de autistas, de crianças com TDAH, enfim, com quem quiser, né? Mas esse curso especificamente, a gente vai entrar muito na parte técnica, para entender os porquês, para poder tanto argumentar com os pais, como também saber aí por onde tem que modificar esse processo e tento trazer as crianças para a funcionalidade, que a gente sabe que dá, né, Tatiane? Trazer essas crianças para a funcionalidade. A gente sabe que dá, né? Como prevenir. A gente tem que começar a trabalhar na prevenção. Então, isso é um processo, prevenção é muito mais fácil que a remediação, né? Muito. Mas, infelizmente, né, ó... Precisa ser instalado, né, na nossa cultura, assim, prevenção, muito melhor. Né? Muito melhor. Querida, eu vou estar lá no obrigada. curso também, viu? Oba! Que bom, que bom. Então vamos nos encontrar lá e você vai ficar à vontade também para poder se colocar. Gente, muito obrigado. Obrigado para todos que acompanharam a gente. Obrigado para Tete. Muito obrigado pela Bela Derme, que está sempre junto com a gente, sempre dando esse super suporte, tá bom? E aí, até uma próxima, então. Obrigada, querida. Tchau, prazer.